Caruaru, 1981. Em meio às luzes coloridas, ao cheiro de milho assado e ao som das sanfonas, duas irmãs somem na multidão da maior festa junina do país. Eliane, 14 anos, vaidosa e sonhadora, tinha olhos para um rapaz mais velho que vendia cordéis. Sofia, a caçula de 8, era o tipo que nunca largava a mão da irmã. A mãe, Marluce, mulher simples e batalhadora, viveu o trauma diante dos olhos de toda a cidade. Perdeu as duas filhas no espaço de uma dança. O caso virou notícia, mas logo foi engolido pela rotina, pela poeira e pelos silêncios típicos do interior. Anos depois, em 1987, um antigo vizinho, agora doente e às portas da morte, quebra o pacto de silêncio que manteve por anos. O que ele diz que viu naquela noite de São João muda tudo. Segundo ele, Eliane teria se encontrado com o rapaz dos cordéis, longe da vista da mãe. E Sofia? Sofia teria seguido as duas, mas o que aconteceu depois, ninguém sabe. Com a cidade dividida entre compaixão e desconfiança, novos detalhes surgem. Um bilhete nunca entregue, um retrato escondido, uma briga ouvida atrás do palco principal. Marluce, cansada de anos sem respostas, decide revisitar as pistas com a ajuda de uma jornalista que cresceu ouvindo essa história como lenda. Entre memórias, segredos de família e amores que jamais deveriam ter existido, a história das irmãs desaparecidas se transforma num espelho incômodo para toda uma comunidade. E então, no último minuto do vídeo, surge uma carta anônima entregue no portão da casa de Marluce, com apenas uma frase: "Ela ainda está viva". O silêncio durou anos. Agora que a verdade começa a emergir, você está pronto para descobrir o que aconteceu com Eliane e Sofia? Acompanhe essa história cheia de amor, culpa e segredos enterrados sob o som dos fogos de São João. Clique para assistir e siga o canal. Todo dia uma nova história para te prender do começo ao fim. Capítulo 1. O São João que parou o tempo. O céu de Caruaru explodia em fogos de artifício, enquanto Marluce ajeitava a fita no cabelo de Sofia pela terceira vez naquela noite. A menina, inquieta como sempre, mal conseguia ficar parada por 2 minutos. "Mãe, deixa, tá bom assim", protestou Sofia, de 8 anos, balançando os pezinhos que não alcançavam a chama da cadeira de madeira. O alto do Moura fervelhava. Era São João de 1981 e a maior festa junina do Brasil estava no auge. Bandeirinhas coloridas tremulavam acima das cabeças da multidão. O cheiro de milho assado e pamonha se misturava ao do pó da terra vermelha, levantado pelos pés que dançavam xote e baião ao som de dezenas de trios de forró espalhados pelo imenso arraial. "Daqui a pouco você vai perder essa fita no meio da folia e depois vem chorar", respondeu Marluce, ajeitando as tranças da filha mais nova. Seus olhos buscavam Eliane na multidão. A menina mais velha estava a poucos metros fingindo prestar atenção nas quadrilhas, mas Marluce sabia bem para onde iam aqueles olhares furtivos da menina de 14 anos. O rapaz dos cordéis. Alto, moreno, sempre de chapéu de couro e um sorriso que parecia guardar segredos do sertão. Marluce o observava há dias, o jeito como ele olhava para Eliane quando achava que ninguém estava vendo. "Cadê sua irmã, Sofia? Tá vendo ela por aí?" Sofia esticou o pescoço, seus olhos castanhos varrendo a praça iluminada por fogueiras e lâmpadas coloridas. "Tá lá, mãe, perto do coreto." Marluce respirou aliviada. A noite ainda era jovem, e as preocupações de uma mãe solteira com 2 filhas numa cidade que crescia rápido demais não davam trégua, nem mesmo em noite de festa. "Vou buscar mais canjica pra gente. Fica aqui, viu, Sofia? Não sai dessa cadeira." "Mas, mãe, eu quero ir com Eliane ver os fogos." "Depois a gente vai, todos juntos. Agora fica aqui." O suor escorria pela testa de Marluce enquanto ela se afastava, equilibrando assim seus únicos sapatos de salto, guardados o ano inteiro para ocasiões especiais. Trabalhar como costureira em Caruaru não rendia muito, mas ela fazia questão de que suas meninas estivessem sempre arrumadas, com vestidos que ela mesma costurava nas madrugadas entre um serviço e outro. O forró pé de serra tocava alto demais.
Marluce conseguiu a canjica e retornou, equilibrando os 2 copos de barro, desviando de casais que dançavam agarradinhos e crianças que corriam com bandeirolas de São João. O relógio da igreja bateu 9 horas e os fogos recomeçaram, mais intensos. Quando chegou à cadeira, Sofia não estava mais lá. Sofia? Chamou, sentindo o primeiro frio na barriga. Olhou em volta, procurando o vestido azul de bolinhas brancas que ela mesma costurara. Sofia! Ninguém respondeu. A música engolia sua voz. Marluce colocou os copos sobre a mesa mais próxima e começou a andar entre a multidão, o coração batendo cada vez mais rápido. A senhora perdeu alguma coisa? Perguntou uma senhora idosa, sentada com outras mulheres que observavam a festa. Minhas filhas. A pequena estava aqui sentada e a mais velha estava ali perto do coreto. Eliane! Eliane! Marluce acelerou o passo, empurrando pessoas, pedindo licença, sentindo o pânico crescer. Chegou ao coreto. Não havia sinal de Eliane, nem do rapaz dos cordéis. Viu uma mocinha de vestido vermelho, cabelo comprido, e uma menina de 8 anos, vestido azul? Perguntava a cada rosto que encontrava. Alguns balançavam a cabeça, outros nem sequer a ouviam direito. 10 minutos se transformaram em meia hora. Meia hora em 1 hora. O forró continuava a tocar, indiferente ao desespero que crescia no peito de Marluce. A lua cheia iluminava Caruaru, quando ela finalmente encontrou um guarda. Minhas filhas sumiram. Pelo amor de Deus, me ajude a encontrar minhas filhas. Caruaru, 1987. Marluce acordou sobressaltada, como todas as manhãs dos últimos 6 anos. No primeiro segundo de consciência, antes que a realidade a atingisse, havia sempre aquela fagulha de esperança. Talvez hoje fosse o dia em que encontraria suas meninas. O relógio marcava 5h30. O galo já cantava no quintal do vizinho. Ela se levantou, vestiu o roupão puído e foi até a cozinha preparar café. A casa, antes cheia de risos e brigas de irmãs, estava mergulhada em um silêncio que parecia ter vida própria. Na mesa da cozinha, o álbum de fotografias permanecia aberto na mesma página de sempre. Eliane e Sofia, no São João do ano anterior, 1980, sorridentes com seus vestidos de chita. Marluce evitava olhar para as fotos, mas também não conseguia fechá-las. O café borbulhou no fogão quando a campainha tocou. Visitas àquela hora eram raras desde que o caso esfriara. Nos primeiros meses, repórteres, curiosos e policiais não davam sossego. Agora, 6 anos depois, Marluce era apenas a coitada que perdeu as filhas, um fantasma que as pessoas evitavam nos mercados e nas missas. Abriu a porta ainda amarrando o roupão. Na soleira estava a dona Zefinha, a vizinha do lado, com o rosto vincado pela idade e por uma expressão que Marluce nunca tinha visto antes. Zefinha? O que foi? Marluce, o Tonho tá morrendo. Hospital. Tá pedindo pra falar com você. Disse que é sobre as meninas. Marluce sentiu as pernas fraquejarem. Tonho era o antigo vizinho da Casa dos Fundos que se mudara para o Recife poucos meses depois do desaparecimento das meninas. Um homem calado, que vivia sozinho e raramente falava com alguém na rua. Sobre as meninas? O que ele sabe sobre minhas filhas? Não sei, Marluce. Só sei que ele tá no leito de morte e diz que viu alguma coisa naquela noite. Alguma coisa que nunca contou a ninguém. Marluce não esperou mais nada. Ainda de roupão, pegou a bolsa e as chaves. O café transbordou no fogão, mas ela nem notou. O passado, que insistia em não passar, acabava de bater à sua porta outra vez. Na cozinha vazia, a fotografia das 2 irmãs sorridentes parecia ganhar vida sobre a luz fraca da manhã que apenas começava. Uma manhã que, finalmente, poderia trazer as respostas que Marluce buscava há 6 longos anos. Se essa história tocou seu coração e você quer acompanhar a jornada de Marluce em busca da verdade sobre suas filhas desaparecidas, considere se inscrever no canal. Cada história compartilhada aqui é uma janela para vidas que poderiam ser as nossas,
com suas dores, esperanças e mistérios. No próximo capítulo, descobriremos o que Tonho guardou em silêncio por todos esses anos. Até lá! Capítulo 2 Confissões à beira da morte. O Hospital Regional de Caruaru cheirava a desinfetante e a medo. Marluce conhecia bem aquele lugar. Durante anos, visitava todos os hospitais da região com fotografias das filhas perguntando se alguém as tinha visto. Agora, 6 anos depois, caminhava pelos corredores brancos com uma mistura de ansiedade e pavor. O quarto 312 estava no final do corredor. Um médico jovem com olheiras profundas interceptou Marluce antes que ela pudesse entrar. A senhora é parente do seu Antônio Ferreira? Não, doutor. Sou uma vizinha antiga. Ele pediu para me chamar. O médico ajustou os óculos e baixou a voz. O estado dele é terminal. Câncer no pâncreas, muito avançado. Não damos mais que algumas horas. Ele está lúcido agora por causa da medicação, mas pode ficar confuso. Se ele ficar agitado, me chame imediatamente. Marluce assentiu, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Quando entrou no quarto, mal reconheceu o homem deitado na cama. Tonho, que sempre fora magro e curvado, agora parecia uma folha de papel, fino, amarelado, frágil. Tubos saíam de seus braços e o som do monitor cardíaco marcava o tempo como um metrônomo implacável. Tonho! Chamou ela, aproximando-se devagar. Os olhos dele se abriram opacos no início, mas ganharam um brilho de reconhecimento. Marluce, você veio. A voz era um sussurro áspero. Estou aqui, Tonho. Zefinha me disse que você queria falar comigo sobre aquela noite. Ele tentou se ajeitar na cama, gemendo de dor. Marluce rapidamente ajeitou o travesseiro sob sua cabeça. Os dedos dele, amarelos e nodosos, agarraram o lençol. Devia ter falado antes, mas tive medo. Todo mundo teve medo. Medo de quê, Tonho? O que você viu naquela noite? A luz pálida da manhã entrava pela janela, criando sombras no rosto escavado do homem. Do lado de fora, a vida continuava. Ambulâncias chegavam, crianças nasciam, idosos partiam. Dentro daquele quarto, o tempo parecia suspenso. Eu trabalhava no depósito atrás do palco principal naquele São João. Ajudava a carregar as caixas, a organizar as coisas para os músicos. Ele fez uma pausa para respirar. Cada palavra parecia lhe custar um esforço imenso. Vi sua menina, a mais velha. Eliane, não é? Ela estava conversando com um rapaz dos cordéis. Riram. Pareciam próximos. Depois vi eles dois saindo pela lateral, onde ficavam os carros dos artistas. Marluce segurou a respiração. E Sofia? Viu minha caçula? Tonho fechou os olhos por um momento. A pequena apareceu depois, correndo, chamando pela irmã. Acho que o seguiu. E depois? O que aconteceu depois, Tonho? A voz de Marluce era urgente, quase desesperada. Tinha um carro estacionado lá. Um Opala azul escuro. Pertencia ao Renato Menezes. O nome caiu como uma pedra no silêncio do quarto. Renato Menezes. O filho do prefeito na época. Agora, 6 anos depois, ele mesmo era o prefeito de Caruaru. O rapaz dos cordéis trabalhava para ele. Todo mundo sabia. Levava e trazia coisas. Coisas que não deviam ser vistas. Que coisas, Tonho? Ele tossiu, um som seco e doloroso. Dinheiro, documentos. O comércio de Caruaru estava crescendo e nem tudo era limpo. O velho Menezes comprava juízes, pagava propina.
O rapaz dos cordéis era só um mensageiro. Marluce sentiu o estômago afundar. O que isso tem a ver com minhas filhas? Sua menina, Eliane, estava lá perto do carro com um rapaz quando o Renato chegou. Ele parecia furioso. Começaram a discutir. Acho que ela viu ou ouviu algo que não devia. O monitor cardíaco acelerou. Tonho respirava com dificuldade agora. E Sofia? Meu Deus, e a Sofia? Também estava lá, chamou pela irmã, fez barulho. Eles perceberam. O Renato olhou em volta, nervoso, e mandou as duas entrarem no carro com ele e o rapaz. Elas foram forçadas. A voz de Marluce mal saía. Não sei dizer. Tava escuro, e eu me escondi. Tive medo, mas vi quando o carro saiu em disparada. Marluce cobriu a boca com as mãos. 6 anos, 6 anos, sem saber, imaginando 1000 cenários, todos piores que o anterior. Por que você nunca falou nada, Tonho? Por quê? Havia raiva em sua voz agora, uma raiva contida por muito tempo. Ele desviou o olhar. O velho Menezes me procurou no dia seguinte. Disse que me viu lá. Ofereceu dinheiro para eu ficar calado. Eu não aceitei, mas ele me ameaçou. Disse que eu ia acabar como aquelas meninas se falasse alguma coisa. Então você fugiu para o Recife? Fui covarde, Marluce. Pensei na minha própria pele. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. Mas agora que eu tô partindo, não quero levar esse peso comigo. Marluce ficou em silêncio, processando tudo. O rapaz dos cordéis, Renato Menezes. Um Opala azul. Eram peças de um quebra-cabeça que começava a formar uma imagem terrível. Tem mais uma coisa, disse Tonho, sua voz cada vez mais fraca. Uma semana depois, vi o rapaz dos cordéis de novo, na rodoviária. Ele estava comprando uma passagem. Para onde? João Pessoa, e ele não estava sozinho. O coração de Marluce parou um instante. Quem estava com eles? Não consegui ver direito. Era uma garota jovem. Poderia ser sua filha mais velha, ou poderia ser qualquer outra moça. Estava de longe e ela usava um chapéu grande. E Sofia, viu minha caçula com eles? Tonho balançou a cabeça negativamente. Não vi, só vi os dois. O monitor cardíaco começou a emitir sons mais rápidos e irregulares. Tonho respirava com dificuldade agora. O rapaz dos cordéis. Qual era o nome dele? Pedro. Pedro alguma coisa. Era de fora. Ninguém sabia muito sobre ele. Tonho apertou a mão de Marluce com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Me perdoa, Marluce. Devia ter falado antes. Ainda dá tempo de fazer a coisa certa, Tonho. Vou chamar a polícia agora mesmo. Você pode depor. Ele balançou a cabeça. Não vai adiantar. O delegado Vieira é primo do Renato. Sempre foi tudo em família nessa cidade. Então quem pode me ajudar? Tonho fechou os olhos por um momento, pensando. Procure a Teresa Barros, jornalista, trabalha no Diário de Pernambuco. Ela investigou o velho Menezes por anos. Talvez ela possa ajudar. O médico entrou no quarto, alarmado com os sinais no monitor. Preciso pedir que a senhora saia agora. O paciente precisa descansar. Marluce levantou-se, a mente girando com todas aquelas informações. Antes de sair, inclinou-se e sussurrou no ouvido de Tonho. Obrigada por finalmente contar a verdade. Ele assentiu fracamente. Espero que encontre suas meninas, Marluce. Espero que ainda haja tempo. No corredor do hospital, Marluce encostou-se na parede fria, sentindo as pernas tremerem. 6 anos de silêncio, 6 anos perdidos. Mas agora ela tinha um nome, uma pista, um lugar para começar a procurar. Teresa Barros, João Pessoa, um Opala azul. O passado enterrado por tanto tempo sob o peso do poder e do medo,
começava a emergir como um rio subterrâneo que finalmente encontra seu caminho para a superfície. E Marluce estava determinada a seguir aquela correnteza, mesmo que ela a levasse para lugares que nunca imaginou ter que visitar. Capítulo 3. A jornalista de Recife. A redação do Diário de Pernambuco fervilhava naquela tarde de julho. O ar-condicionado lutava em vão contra o calor do Recife e o vapor que subia das dezenas de xícaras de café espalhadas pelas mesas. O barulho das máquinas de escrever criava uma sinfonia caótica, interrompida ocasionalmente pelo toque estridente de telefones. Teresa Barros, 45 anos, cabelos grisalhos prematuramente e olhos que pareciam ter visto mais do que deveriam, estava debruçada sobre uma pilha de documentos. 20 anos de jornalismo investigativo lhe deram um faro apurado para histórias enterradas e um respeito relutante dos poderosos de Pernambuco. Tem uma senhora querendo falar com você, Teresa, anunciou Cláudio, o estagiário novato, equilibrando uma bandeja com 3 cafezinhos. Mandou marcar para amanhã? Ela diz que é sobre os Menezes de Caruaru e sobre 2 meninas desaparecidas. Teresa levantou os olhos dos papéis, imediatamente alerta. Manda entrar. Marluce apareceu à porta da redação, deslocada entre o corre-corre dos jornalistas com suas roupas simples de interior. Carregava uma bolsa de tecido desgastada e uma pasta de plástico azul. Teresa reconheceu nela o olhar que já tinha visto tantas vezes, o de alguém que perdera tudo, exceto a esperança. Senhora Barros, sou Marluce Santos de Caruaru. Teresa indicou a cadeira à sua frente. Sente-se, e pode me chamar de Teresa. O Cláudio mencionou que você quer falar sobre os Menezes. E sobre minhas filhas. Marluce abriu a pasta azul e retirou 2 fotografias, Eliane e Sofia. Desapareceram na festa de São João de 1981, há 6 anos. Os olhos de Teresa se estreitaram ao examinar as fotos, uma adolescente de olhar sonhador e uma criança com tranças e sorriso banguela. Lembro desse caso, cobri a história por algumas semanas até que esfriou, completou Marluce com um leve tom de amargura, como todos os casos sem respostas em cidades pequenas. O que atrás aqui depois de tanto tempo, Marluce? Marluce endireitou os ombros como quem se prepara para carregar um peso. Contou sobre Tonho, o vizinho, o depoimento, a rodoviária, o João Pessoa. Teresa tomou notas rápidas, seu rosto mantendo a neutralidade profissional que anos de reportagens sobre crimes e corrupção haviam cultivado. Mas por dentro sentia aquela familiar mistura de raiva e adrenalina, que sempre acompanhava uma história importante. Você tem como provar alguma coisa disso? O depoimento do seu Tonho? Ele morreu ontem à noite. Não sei se conseguiu fazer uma declaração oficial antes. Teresa suspirou. Evidências que se esvaem como fumaça. A história de sempre. Por que veio me procurar, Marluce? O que você espera que eu faça? Tonho disse que você investigou os Menezes por anos, que você não tem medo deles. Um sorriso amargo cruzou o rosto da jornalista. Medo eu tenho, só não deixo que isso me impeça. Marluce colocou sobre a mesa um embrulho de papel pardo amarrado com barbante. Encontrei isso no fundo de uma gaveta ontem à noite, depois de voltar do hospital. São todas as cartas que a Eliane escreveu nos meses antes de desaparecer. Nunca tive coragem de ler, mas ontem eu li todas. Teresa desamarrou o barbante com cuidado. Dentro, uma pilha de folhas de caderno com a caligrafia redonda e enfeitada, típica de uma adolescente. Algumas tinham desenhos nas margens, corações, flores, estrelas. O nome dele era Pedro Alcântara, disse Marluce, apontando para uma das cartas. O rapaz dos cordéis. Ela escrevia sobre ele, mas nunca enviou as cartas. Era como um diário. Teresa folheou as cartas, seus olhos experientes captando trechos. Ele disse que vai me levar embora daqui um dia. Ninguém entende o Pedro como eu.
Ele conhece gente importante, trabalha para eles. E então, em uma das últimas cartas, algo que fez seu coração acelerar. Pedro me mostrou ontem um envelope que ele entregou para o filho do prefeito. Disse que tinha muitos como aquele e que era por isso que ele podia comprar uma moto nova. Quando perguntei o que tinha dentro, ele ficou bravo. Disse que eu fazia perguntas demais. Mas eu vi. Parecia dinheiro. Muito dinheiro. Teresa levantou os olhos para Marluce. Você acha que sua filha viu algo que não devia? Algo relacionado às famílias Menezes? E agora o filho deles é o prefeito de Caruaru? Ninguém na cidade vai mexer nisso. Ninguém vai acreditar em mim. Mas você... Já investiguei a fortuna dos Menezes por anos. Há rumores de que o dinheiro que construiu o império deles veio do contrabando nos anos 70 e 80. Cigarros, eletrônicos, depois drogas. Mas nunca consegui provas concretas. Ela pegou o telefone e discou um número interno. Cláudio, traz aquela pasta marrom sobre os Menezes que está no arquivo, por favor. Voltando-se para Marluce, Teresa baixou a voz. Se o que você está dizendo for verdade, suas filhas podem ter testemunhado algo relacionado às operações ilegais dos Menezes. E isso seria um motivo forte o bastante para... Ela não completou a frase, mas o pensamento pairou no ar, pesado como chumbo. Eliane está viva, disse Marluce com uma convicção surpreendente. Tonho a viu na rodoviária com o Pedro uma semana depois, indo para João Pessoa. E Sofia. O rosto de Marluce contraiu levemente. Não sei, mas se uma está viva, por que não as duas? Teresa assentiu, sem querer destruir aquela frágil esperança. Em 20 anos de jornalismo, havia aprendido que a esperança era muitas vezes a única coisa que mantinha as pessoas de pé. Cláudio voltou com uma pasta grossa e empoeirada. Teresa abriu-a e espalhou recortes de jornal, fotografias, anotações à mão. Renato Menezes. Estudou direito no Recife, mas nunca exerceu. Assumiu os negócios do pai aos 25 anos. Casou-se com a filha de um fazendeiro influente. Construiu um império no comércio do Agreste. Eleito vereador, depois prefeito. Ambições de chegar ao governo do estado. Uma fotografia em preto e branco mostrava Renato Menezes mais jovem, ao lado do pai, em frente a uma loja de tecidos, o primeiro negócio da família. E esse aqui atrás? Teresa apontou para um rapaz moreno, parcialmente visível no canto da foto. Poderia ser seu Pedro Alcântara? Marluce ajustou os óculos, inclinando-se sobre a foto. Poderia ser. Difícil dizer com certeza. Preciso investigar esse Pedro Alcântara. Se ele foi para João Pessoa com sua filha, pode ter deixado rastros. Eu já fui até lá, confessou Marluce. 2 anos depois do desaparecimento. Andei por toda parte mostrando as fotos das meninas. Ninguém tinha visto nada. Ou, ninguém quis dizer que viu. Teresa fechou a pasta lentamente. João Pessoa é grande, e 6 anos é muito tempo. Mas agora temos um nome e um possível motivo. O que fazemos agora? Perguntou Marluce, a voz carregada de uma esperança cautelosa. Primeiro, preciso verificar algumas coisas. O atestado de óbito do seu Tonho, essas cartas da Eliane, o paradeiro desse Pedro Alcântara. Teresa fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. E eu gostaria de ir a Caruaru com você. Ver o local onde as meninas desapareceram. Falar com as pessoas. Às vezes, 6 anos depois, alguém está mais disposto a falar. Posso ficar com você no Recife? Tenho um sofá na sala. Não é muito confortável, mas... Dormi em lugares piores nos últimos 6 anos, interrompeu Marluce com um sorriso triste. Teresa checou o relógio. 5:30 da tarde. Preciso terminar algumas coisas aqui. Depois podemos passar no seu hotel para pegar suas coisas. Não tenho hotel. Vim direto de Caruaru hoje de manhã. Minha bolsa está ali. Ela apontou para a bolsa gasta ao lado da cadeira.
A determinação daquela mulher comoveu Teresa. 6 anos procurando, sem nunca desistir. Algo dentro dela, aquela parte que ainda acreditava na justiça apesar de tudo que vira, se solidarizou com Marluce. Vamos fazer um acordo, disse Teresa, inclinando-se sobre a mesa. Eu vou ajudar você a descobrir o que aconteceu com suas filhas. Vou usar todos os meus contatos, toda a minha experiência. Mas preciso que você entenda uma coisa. A verdade não pode ser o que você espera ou deseja. Marluce assentiu, o rosto endurecido por anos de dor. Só quero a verdade, Teresa. Qualquer que seja ela. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o Recife, lançando longas sombras através das janelas da redação, as duas mulheres selaram um pacto silencioso. Uma em busca de suas filhas perdidas, a outra em busca de uma história enterrada sobre anos de poder e silêncio. Naquela noite, no pequeno apartamento de Teresa, no bairro de Boa Viagem, Marluce dormiu pela primeira vez em 6 anos sem sonhar com o São João de 1981. Em vez disso, sonhou com o mar de João Pessoa, um lugar que visitara brevemente em sua busca anterior. No sonho, caminhava pela praia ao entardecer e via, ao longe, 2 figuras de mãos dadas, olhando para o horizonte. Não conseguia ver seus rostos, mas sabia quem eram. Acordou antes do amanhecer, com o som das ondas ainda ecoando nos ouvidos e uma certeza renovada no coração. Hoje seria diferente. Hoje ela tinha uma aliada. Hoje ela estava mais perto do que nunca de suas filhas. No quarto ao lado, Teresa também estava acordada folheando as cartas de Eliane à luz fraca do abajur. Uma frase se repetia em sua mente de uma das últimas cartas. Pedro diz que algumas pessoas são como pássaros, não foram feitas para ficar presas num lugar só. Diz que vai me mostrar o mundo lá fora, que tem amigos importantes em todo canto. Só tenho medo de deixar a Sofia e a mãe para trás, mas ele prometeu que depois a gente volta para buscar elas. Teresa fechou a carta e olhou pela janela para as luzes da cidade que começavam a se apagar com a aproximação da manhã. Em algum lugar, talvez não muito longe dali, haveria respostas, e ela estava determinada a encontrá-las, mesmo que isso significasse enfrentar uma das famílias mais poderosas de Pernambuco. O jornalismo havia lhe ensinado que a verdade raramente era simples ou confortável. Mas também lhe ensinara que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única coisa capaz de curar feridas antigas. E algumas feridas, como as de Marluce, já haviam sangrado por tempo demais. Capítulo 4. Rastros em João Pessoa. A estrada que ligava o Recife a João Pessoa serpenteava entre canaviais e matas de Mata Atlântica, o asfalto refletindo o calor inclemente do Nordeste brasileiro. No carro velho de Teresa, um Chevette 79, com ar-condicionado quebrado, as duas mulheres seguiam em silêncio, cada uma imersa em seus próprios pensamentos. Teresa dirigia com os olhos fixos na estrada, ocasionalmente consultando as anotações que fizera na noite anterior. Durante 3 dias, ela havia vasculhado arquivos, feito dezenas de telefonemas e revisitado velhos contatos. A investigação sobre os Menezes ganhava novos contornos agora, entrelaçada com o destino de 2 meninas desaparecidas. Consegui encontrar algo sobre o Pedro, disse Teresa, quebrando o silêncio. Um antigo informante meu em Caruaru lembrou dele, Pedro Alcântara Silva, nascido em Petrolina. Veio para o Agreste aos 17 anos, trabalhou como carregador no mercado antes de se tornar vendedor de cordéis. Marluce virou o rosto para a janela, observando a paisagem que passava. E como ele se envolveu com os Menezes? Pelo que meu contato disse, foi o velho Menezes quem o notou primeiro. Viu que o rapaz era esperto, falava bem, conhecia todo mundo. Começou a usá-lo para pequenos serviços. Com o tempo, esses serviços foram ficando mais delicados. E minha Eliane se encantou por ele, murmurou Marluce, um misto de tristeza e resignação em sua voz. Adolescentes se encantam facilmente por homens mais velhos, especialmente se eles parecem diferentes,
misteriosos, disse Teresa. Nas cartas dela, dá para ver que ele alimentava essa admiração. Falava de lugares distantes, de uma vida diferente da que ela conhecia em Caruaru. Ela sempre foi sonhadora, confirmou Marluce, desde pequena. Lia muito, desenhava, escrevia poesias. Dizia que Caruaru era pequena demais para ela. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto de Marluce, que a enxugou rapidamente. E a Sofia era o oposto, tímida, caseira, grudada em mim, só se soltava perto da irmã. O Chevette reduziu a velocidade ao se aproximar de uma barreira policial. Teresa baixou o vidro, mostrou sua carteira de jornalista e trocou algumas palavras com o policial. Logo foram liberadas para seguir. Sobre o que mais descobriu? Perguntou Marluce quando voltaram à estrada. Consegui confirmar que o tal Opala azul existia mesmo. Pertencia oficialmente a uma das empresas dos Menezes, mas era usado principalmente por Renato. Teresa fez uma pausa, organizando as informações. E há registros de um Pedro Alcântara Silva entrando na rodoviária de João Pessoa, uma semana após o desaparecimento das meninas. O bilhete que ele comprou em Caruaru era só de ida. E havia alguém com ele? O registro só mostra o nome dele. Se havia uma menina junto, ela não comprou passagem ou usou outro nome. João Pessoa apareceu no horizonte, seus prédios à beira-mar brilhando sob o sol da tarde. Teresa dirigiu até o centro da cidade, estacionando perto da antiga rodoviária, agora desativada e substituída por uma mais moderna nos arredores. Por onde começamos? Perguntou Marluce, ajeitando a bolsa no ombro. Pelo começo. Pela rodoviária velha. Alguém pode ter visto para onde eles foram depois de descer do ônibus. O prédio da antiga rodoviária estava parcialmente abandonado, com algumas lojas ainda funcionando no térreo. O cheiro de mofo e o eco de passos no piso de granito desgastado criavam uma atmosfera melancólica, como se o próprio lugar guardasse memórias dolorosas. Teresa abordou um senhor idoso que varria o chão próximo a uma lanchonete. Boa tarde. O senhor trabalha aqui há muito tempo? O homem, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas, apoiou-se na vassoura. Desde 74, minha filha. Vi essa rodoviária nascer e agora tô vendo ela morrer. Teresa mostrou uma fotografia de Pedro que conseguira nos arquivos de um antigo documento. O senhor, por acaso, lembra desse rapaz? Teria vindo para cá em 1981, de Caruaru. O velho ajustou os óculos remendados com um esparadrapo, examinando a foto. Tem muita gente que passa por aqui todo dia, minha filha. Difícil lembrar de um rosto depois de tanto tempo. Marluce, que observava em silêncio, tirou da bolsa a foto de Eliane. E essa menina? Ela teria vindo com ele. Minha filha. Os olhos do velho se estreitaram, como se tentasse vasculhar a memória. Não me lembro deles, não. Mas naquela época quem controlava os táxis aqui na frente era o Zeca taxista. Se alguém pegou um táxi saindo daqui, ele saberia. Ele guardava tudo na cabeça, os endereços, os passageiros. E onde podemos encontrar esse Zeca? Perguntou Teresa, já anotando. Se ainda estiver vivo, deve estar no ponto de táxi da praia de Tambaú. Ele tinha uma Kombi branca, era o único taxista com Kombi na cidade. Teresa agradeceu e em seguida guiou Marluce até o carro. Durante o trajeto até a praia de Tambaú, explicou seu plano. Vamos seguir esse rastro. Se eles pegaram um táxi ao chegar, o motorista pode lembrar para onde os levou, e a partir daí, talvez consigamos descobrir onde se hospedaram, se ficaram na cidade. Depois de 6 anos? Perguntou Marluce, a dúvida visível no rosto dela. 6 anos é muito tempo, sim, mas algumas pessoas têm memória para rostos e histórias, especialmente se houver algo que as faça lembrar. Por isso trouxe dinheiro. A praia de Tambaú estava lotada naquela tarde quente. Turistas e moradores locais aproveitavam o mar calmo,
Vendedores ambulantes ofereciam água de coco e artesanato, e uma fila de táxis aguardava passageiros próximo a um hotel de luxo. Teresa estacionou, e as duas mulheres se aproximaram do ponto. Um grupo de taxistas jogava dominó à sombra de uma amendoeira, e Teresa perguntou por Zeca. Encontraram o homem de seus 70 anos, sentado sozinho em um banco observando o mar. Zeca tinha o rosto marcado pelo sol e pela vida, cabelos brancos penteados para trás e uma cicatriz antiga cortando a sobrancelha direita. Vestia uma camisa florida desbotada e calça social surrada, mas limpíssima. "Seu Zeca?" chamou Teresa, aproximando-se com Marluce. O velho virou-se, curioso. "Sou eu mesmo. Em que posso ajudar as senhoras?" Teresa explicou quem eram e o que procuravam. Mostrou as fotos de Pedro e Eliane, mencionou a data aproximada, a antiga rodoviária. Zeca coçou o queixo, pensativo. 81? Faz tempo, né? Ele pegou a foto de Eliane, observando-a atentamente. Essa menina tem algo familiar, mas não consigo precisar. Ela teria vindo de Caruaru com esse rapaz, insistiu Marluce, a voz quase implorando. Minha filha desapareceu 6 anos atrás. Algo se acendeu nos olhos do velho taxista. Espera aí, a menina desaparecida de Caruaru? Saiu no jornal, não foi? E na TV também. Sim, exclamou Marluce. Você se lembra do caso? Lembro sim. Na época falei até com a polícia. Zeca ajustou-se no banco, agora mais atento. Um dia, depois de ler a notícia, percebi que podia ter levado essa menina e um rapaz da rodoviária até a Praia do Poço. Lembrei porque achei estranho. Ela parecia nervosa, olhando sempre para trás, e ele muito controlador, falando por ela. O coração de Marluce disparou. Para onde exatamente o senhor os levou? Uma pousada pequena, perto da praia. Pousada Maresias, se a memória não falha. Quando vi a notícia depois, procurei a polícia, mas me disseram que já tinham investigado tudo em João Pessoa e não encontraram nada. Teresa e Marluce trocaram olhares. A polícia de Caruaru, controlada pelos Menezes, provavelmente nunca havia feito uma investigação real em João Pessoa. Essa pousada ainda existe? Perguntou Teresa. Existia até uns 2 anos atrás. Depois o dono faleceu e a filha vendeu o terreno. Construíram um prédio no lugar. E o dono... O senhor sabe onde a filha dele mora? Zeca pensou por um momento. A Marina? Mora aqui em Tambaú mesmo. Tem uma loja de artesanato na Avenida Epitácio Pessoa. Rendas do Nordeste, algo assim. Teresa agradeceu efusivamente, oferecendo algumas notas a Zeca, que recusou. Se é para ajudar a encontrar uma menina desaparecida, não precisa me pagar, não. Só espero que a senhora encontre sua filha, minha dona. Marluce, com lágrimas nos olhos, segurou as mãos do velho taxista. Obrigada. O senhor não imagina o que isso significa para mim. A loja Rendas do Nordeste ficava em uma galeria comercial a poucos quarteirões dali. Quando encontraram uma mulher de meia idade organizando toalhas de renda em uma estante. Marina, a filha do antigo dono da pousada, tinha olhos gentis e um sorriso fácil. Quando Teresa explicou o motivo da visita, o sorriso de Marina desapareceu, substituído por uma expressão séria. Lembro perfeitamente deles. Meu pai comentou na época. Um casal estranho. Ele bem mais velho que ela, reservado. Ela muito jovem, assustada. Quanto tempo ficaram hospedados? Alguns dias apenas, menos de uma semana. Pagaram em dinheiro vivo, o que era incomum para uma estadia mais longa. Disseram que estavam de passagem, que iam para o Rio de Janeiro depois. E você tem certeza que era essa menina? Insistiu Marluce, mostrando a foto de Eliane. Marina examinou a foto e assentiu. Sim, era ela. Lembro porque achei que parecia minha prima mais nova, e porque ela chorou uma noite inteira. As paredes da pousada eram finas, dava para ouvir tudo. Meu pai chegou a bater na porta para ver se estava tudo bem, mas o rapaz disse que ela só estava com saudade da família. Eles mencionaram uma criança mais nova? Uma menina de 8 anos? Perguntou Marluce, o coração apertado. Marina balançou a cabeça negativamente. Não, eram só os dois.
Um silêncio pesado caiu sobre a loja. Marluce sentiu o chão fugir sobre os pés. Sofia! O que tinha acontecido com sua caçula? Você lembra para onde eles foram depois? Perguntou Teresa, retomando o fio da investigação. Como eu disse, falaram do Rio de Janeiro, mas não sei se era verdade. O que sei é que ele recebeu uma ligação no último dia, e depois disso pareceu nervoso, apressado. Deixaram a pousada antes mesmo do amanhecer. E não deixaram nenhum contato, nenhum endereço? Não. Mas... Marina hesitou, como se decidisse se devia continuar. Depois que eles saíram, fui limpar o quarto e encontrei isso caído atrás da cômoda. Ela dirigiu-se ao fundo da loja, abriu uma gaveta e retirou um pequeno objeto. Uma pulseira de contas coloridas, com um pingente em forma de girassol. Marluce soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. É da Eliane. Eu mesma a fiz para ela no aniversário de 14 anos. Marina entregou a pulseira a Marluce, que a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sempre soube que pertencia a alguém. Guardei todos esses anos achando que um dia poderia devolver a dona. Teresa observava a cena, sua mente jornalística conectando os pontos. Então temos confirmação de que Eliane esteve aqui, em João Pessoa, com Pedro Alcântara, uma semana após o desaparecimento, e que falaram em ir para o Rio de Janeiro depois. Mas saíram às pressas depois de uma ligação. Parecia que estavam fugindo de algo ou de alguém. Marluce segurava a pulseira contra o peito, os olhos fechados. 6 anos. 6 longos anos, e aquela era a primeira prova concreta de que sua filha havia sobrevivido após o desaparecimento. Precisamos ir ao Rio, disse ela, abrindo os olhos com uma determinação renovada. Se é para lá que foram, é lá que vou procurar. Teresa assentiu, já calculando mentalmente os próximos passos. Vamos voltar para Recife hoje mesmo. Tenho contatos no Rio, jornalistas que podem nos ajudar, e preciso publicar uma matéria preliminar sobre o caso. Agora que temos evidências concretas, podemos pressionar por uma reabertura da investigação. Enquanto deixavam a loja, agradecendo profusamente a Marina, o sol começava a se pôr sobre o mar de João Pessoa, tingindo o céu de laranja e rosa. Marluce olhou para o horizonte, segurando firmemente a pulseira de Eliane. Estou chegando, filha, murmurou ela para o vento. Seja onde for que você esteja, estou chegando. No caminho de volta ao Recife, Teresa dirigia em silêncio, a mente trabalhando nas peças do quebra-cabeça. Eliane estava viva, pelo menos naquela semana após o desaparecimento. Havia ido para João Pessoa com Pedro, possivelmente contra sua vontade, a julgar pelo relato de que estava nervosa e chorando. E Sofia? O silêncio sobre o paradeiro da caçula pesava como chumbo. O caso dos Menezes e o desaparecimento das irmãs se entrelaçavam em uma teia complexa de poder, segredos e silêncios, mas agora elas tinham uma direção: Rio de Janeiro. Uma cidade enorme onde era fácil desaparecer, mas também onde a verdade poderia finalmente vir à tona. Capítulo 5. O que as águas não levam. O Rio de Janeiro recebeu Marluce e Teresa com uma chuva fina e persistente, daquelas que embaçam os vidros e criam um véu cinzento sobre a cidade. No táxi do aeroporto até Copacabana, onde ficariam hospedadas na casa de um antigo colega de Teresa, Marluce observava a paisagem com um misto de deslumbramento e apreensão. Nunca imaginara que sua busca por Eliane e Sofia a levaria tão longe de Caruaru. 3 semanas haviam se passado desde a visita a João Pessoa. Nesse meio tempo, Teresa publicara uma extensa reportagem no Diário de Pernambuco, revelando as conexões entre o desaparecimento das irmãs Santos e os negócios obscuros da família Menezes. A matéria havia causado alvoroço em Caruaru e chegado até os jornais do Rio e São Paulo.
O prefeito Renato Menezes convocara uma coletiva de imprensa para negar veementemente qualquer envolvimento, classificando as acusações como sensacionalismo irresponsável. Ele está acuado, comentou Teresa enquanto organizava suas anotações no pequeno apartamento emprestado. Fontes me informaram que a Polícia Federal começou a investigar as atividades financeiras das empresas dele. Isso nunca teria acontecido sem a repercussão da matéria. Marluce, sentada à janela observando a chuva cair sobre o mar revolto, apenas assentiu. O alvoroço político e as investigações eram importantes, mas seu foco permanecia um só: encontrar suas filhas. Por onde começamos? Perguntou ela, virando-se para Teresa. Pelos registros de entrada na cidade. Tenho um contato na rodoviária que vai verificar se há algum registro de Pedro Alcântara ou Eliane Santos chegando aqui em julho de 1981. Teresa folheou uma agenda. Também consegui acesso aos arquivos de hotéis e pousadas daquela época. É um trabalho imenso, mas temos algumas vantagens agora. Que vantagens? A repercussão da matéria. Pessoas leram sobre o caso, viram as fotos. Alguém pode lembrar, alguém pode ter visto. No dia seguinte, sob uma garoa insistente, elas iniciaram a peregrinação pelos arquivos empoeirados da antiga rodoviária. Enquanto Teresa conversava com funcionários e vasculhava registros, Marluce mostrava as fotos de Eliane a quem quisesse ver. No terceiro dia de buscas, quando o desânimo começava a se instalar, o telefone do apartamento tocou. Era Júlio, o jornalista amigo de Teresa. Tem uma mulher querendo falar com vocês, disse ele, a voz tensa de expectativa. Leu a matéria que foi republicada aqui no Rio. Diz que conheceu uma moça parecida com a da foto. 1 hora depois, estavam no subúrbio de Madureira, sentadas na pequena sala de Dona Clotilde, uma senhora de 70 anos que dirigia uma pensão para moças. Foi em 1982, explicou ela, servindo café em xícaras de porcelana antiga. Uma jovem apareceu aqui, procurando o quarto. Disse que tinha vindo do Nordeste, que o namorado a abandonara e que precisava de um lugar para ficar. Como ela era? Perguntou Marluce, o coração acelerado. Bonita. Cabelos compridos, escuros, olhos tristes. Disse que se chamava Maria, mas uma vez quando estava febril, chamou por alguém, um nome diferente. Que nome? Dona Clotilde franziu a testa, esforçando-se para lembrar. Sofia, eu acho. Sim, era Sofia. Achei que fosse uma irmã ou uma amiga. Marluce e Teresa trocaram olhares. Sofia era o nome da irmã mais nova, não de Eliane. Ela ficou quanto tempo aqui? Perguntou Teresa. Quase 1 ano. Trabalhava como vendedora numa loja no centro. Era quieta, guardada. Raramente saía, exceto para trabalhar. Dona Clotilde ajustou os óculos e examinou novamente a fotografia de Eliane. É muito parecida sim, mas essa moça da foto parece mais jovem que a Maria que conheci. A foto é de 1981. Ela tinha 14 anos na época. A Maria que ficou aqui parecia mais velha, talvez uns 18, 19 anos. A senhora tem algum registro dela? Algum documento? Perguntou Marluce. Naquela época eu não pedia muitos documentos, mas ela deixou algumas coisas quando foi embora. Espere. A senhora saiu da sala e voltou minutos depois com uma caixa de sapatos empoeirada. Sempre guardo as coisas que os hóspedes esquecem. Nunca se sabe quando vão voltar para buscar. Dentro da caixa, um pequeno caderno de anotações, algumas fotografias de paisagens do Rio, uma carteira de trabalho em nome de Maria Silva e um envelope fechado. Isso estava debaixo do colchão dela, explicou Dona Clotilde, entregando o envelope a Marluce. Nunca abri. Não é do meu feitio mexer nas coisas dos outros. Marluce pegou o envelope com mãos trêmulas.
Era endereçado simplesmente à mãe, sem endereço ou remetente. Ela olhou para Teresa como que pedindo permissão. "Abra", disse a jornalista. "Se for sua filha, ela queria que você lesse." Com dedos trêmulos, Marluce abriu o envelope. Dentro, uma carta escrita com a caligrafia que ela conhecia tão bem. Aquela mesma letra redonda e enfeitada das cartas que Eliane nunca enviara. "Mãe, se esta carta chegar até você, significa que finalmente criei coragem. Há tantas coisas que preciso dizer, tantas explicações que devo. Mas por onde começar? Pedro não era quem eu pensava. Descobri tarde demais. Naquela noite de São João, segui ele até o carro. Estava feliz. Achava que finalmente iríamos oficializar o namoro. Mas então vi os envelopes, o dinheiro. Ouvi a conversa dele com o filho do prefeito. Falavam de drogas, de rotas de transporte. Sofia me seguiu, como sempre fazia. Quando nos viram, o Renato ficou furioso. Disse que não podia deixar testemunhas. Nos obrigaram a entrar no carro. Sofia chorava muito. Eu tentei protegê-la, juro que tentei. Mas quando chegamos à fazenda dos Menezes, nos separaram. Foi a última vez que vi minha irmãzinha. Pedro me convenceu que a única chance de sobreviver era fugir com ele. Disse que se eu cooperasse, eles não machucariam a Sofia. Que depois voltaríamos para buscá-la e você. Fomos para João Pessoa, depois para o Rio. Aqui ele me abandonou. Descobri que era um plano desde o início, me afastar de Caruaru, me manter calada com promessas falsas sobre Sofia. Mãe, passei anos tentando descobrir o que aconteceu com ela. Voltei a Caruaru uma vez, disfarçada. Vi você de longe no mercado. Queria tanto te abraçar, mas tinha medo. Medo do que os Menezes fariam se soubessem que eu estava viva, que poderia contar a verdade. Agora estou indo embora de novo. Descobri algo sobre Sofia, uma pista que preciso seguir. Não posso dizer mais por enquanto, mas um dia, prometo, voltarei. E então, finalmente poderemos ser família novamente. Com todo o meu amor, Eliane. Marluce deixou a carta cair sobre o colo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Teresa, que lera por cima do seu ombro, tinha os olhos marejados também. Ela esteve viva todo esse tempo e voltou a Caruaru. Me viu. Dona Clotilde, chamou Teresa, recuperando a compostura profissional. A senhora disse que Maria, ou melhor, Eliane, deixou a pensão. Sabe para onde ela foi? Ela não disse. Saiu uma manhã cedo, pagou o que devia e disse que tinha uma viagem importante para fazer. Nunca mais voltou. Isso foi quando? Insistiu Teresa. Em 1983. Junho ou julho, não lembro ao certo. 4 anos atrás, Marluce sentiu o peso dessa informação. 4 anos sem notícias, sem saber para onde Eliane havia ido, que pistas sobre Sofia ela estaria seguindo. Ao saírem da pensão, a chuva havia cessado. Uma claridade difusa atravessava as nuvens, iluminando parcialmente as ruas molhadas. Marluce caminhava em silêncio, a carta de Eliane segura junto ao peito. Vamos continuar procurando, disse Teresa, apertando levemente o braço de Marluce. Agora temos mais informações. Sabemos que ela usava o nome de Maria Silva, que trabalhou em uma loja no centro. Podemos rastrear isso. Os dias seguintes foram de buscas intensas. Visitaram dezenas de lojas no centro do Rio, mostrando a foto de Eliane, perguntando por Maria Silva. A maioria dos lojistas balançava a cabeça, sem reconhecer. Alguns ofereciam um talvez, mas sem certeza. Na manhã do 7º dia no Rio,
Enquanto tomavam café em uma padaria perto do apartamento, um jornal chamou a atenção de Teresa. Na capa, uma manchete: empresário de Caruaru é preso pela Polícia Federal. Renato Menezes? Leu Teresa em voz alta. Preso ontem sob acusações de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e possível envolvimento em tráfico de drogas. A investigação começou após denúncias relacionadas ao desaparecimento de 2 irmãs em 1981. Marluce recebeu a notícia com uma calma surpreendente. É um começo, disse ela, mas não é o fim, não até encontrar minhas filhas. No dia seguinte, receberam uma ligação inesperada. Era Júlio novamente. Tem alguém querendo falar com vocês. Não quis dar nome, só disse que leu sobre o caso e tem informações. Quer encontrá-las hoje à tarde no calçadão de Copacabana. Às 4 da tarde, Marluce e Teresa estavam sentadas em um banco de frente para o mar. A praia estava relativamente vazia, com algumas crianças brincando na areia e surfistas aproveitando as ondas agitadas. Como vamos reconhecer essa pessoa? Perguntou Marluce. Júlio disse que ela nos reconheceria, respondeu Teresa, observando atentamente cada pessoa que passava. 15 minutos depois, uma mulher de aproximadamente 30 anos aproximou-se. Vestia calça jeans, uma blusa simples e óculos escuros. Parou a alguns metros de distância, observando-as. Algo nela fez o coração de Marluce acelerar. Aquele jeito de inclinar levemente a cabeça, aquela postura. Eliane? Chamou ela, levantando-se lentamente. A mulher hesitou por um momento, depois retirou os óculos. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso tímido, ao menos agora em um rosto mais maduro, marcado pelos anos e experiências. Mãe, disse ela simplesmente. Marluce correu os poucos metros que a separavam e envolveu a filha em um abraço desesperado, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Soluços sacudiam seu corpo. Lágrimas molhavam o ombro de Eliane, que também chorava sem reservas. Teresa observava a cena a alguns passos de distância, profissionalmente tentando manter a compostura, mas com os olhos marejados. Havia presenciado muitas histórias em sua carreira jornalística. Tragédias, escândalos, injustiças, mas raramente testemunhara um momento de pura redenção como aquele. Quando finalmente se separaram, Marluce segurou o rosto da filha entre as mãos, como para memorizar cada detalhe. Minha menina, tanto tempo, tanto tempo! Me perdoa, mãe, sussurrou Eliane. Devia ter voltado antes, devia ter contado a verdade. Você está aqui agora, é o que importa. Sentaram-se em um café próximo, e Eliane contou sua história. Como Pedro a enganara. Como tentara buscar informações sobre Sofia por anos, sempre temendo represálias dos Menezes. Estive em tantos lugares, disse ela, a voz embargada. Curitiba, São Paulo, até o Paraguai, seguindo rumores, pistas falsas. Sempre com medo. Sempre sozinha. E Sofia? Perguntou Marluce, ainda que temesse a resposta. Eliane abaixou os olhos. Nunca a encontrei, mãe, mas não perdi a esperança. Quando vi a reportagem da Teresa, quando soube que Renato havia sido preso, pensei que finalmente poderia parar de fugir, que poderíamos procurar juntas. Teresa, que até então se mantivera em silêncio, finalmente falou. A prisão de Renato muda tudo. Agora ele precisará negociar, oferecer informações em troca de benefícios. Se ele sabe algo sobre Sofia... Um brilho de esperança surgiu nos olhos de Marluce. Então, ainda podemos encontrá-la. Sim, confirmou Teresa. A luta não acabou, mas agora vocês não estão mais sozinhas. Naquela noite, Marluce e Eliane caminharam pela praia, com a lua refletindo no oceano e o som das ondas como trilha sonora para o reencontro tão esperado. Falaram sobre os anos perdidos, sobre memórias, sobre dor e sobrevivência. O que fazemos agora? Perguntou Eliane, olhando para o horizonte. Voltamos para casa.
e continuamos procurando sua irmã. Não vou desistir, nunca vou desistir. E se não a encontrarmos? Marluce respirou fundo, sentindo o cheiro de maresia. Então vivemos por ela. Honramos sua memória, mas sempre com os olhos abertos, sempre atentas. Porque talvez, um dia, em algum lugar, possamos ter outro milagre como o de hoje. O mar continuava seu movimento eterno, levando e trazendo histórias, segredos, dores e esperanças. E naquela noite, sob as estrelas do Rio de Janeiro, uma parte da história de Marluce finalmente encontrava sua redenção. A verdade sobre Sofia ainda estava por vir, mas agora, pela primeira vez em 6 longos anos, o futuro não parecia apenas um fardo a carregar, mas um caminho a percorrer, juntas. Se esta história tocou seu coração, considere se inscrever no canal para mais narrativas que exploram os mistérios, dores e redenções da vida. Como Marluce e Eliane, todos nós carregamos perdas e esperanças, cicatrizes e sonhos, e como elas, podemos encontrar força para continuar buscando nossas verdades, mesmo que o caminho pareça impossível. Algumas histórias não terminam, elas apenas mudam de capítulo, e talvez, um dia, possamos contar o próximo capítulo da jornada de Marluce e Eliane em busca de Sofia. Até lá, obrigado por compartilhar desta jornada conosco.